Na casa da Selma, Selma e Zeneide estão conversando e sem brigar. E a Zeneide diz para Selma que ela mesma vai desenhar o vestido de noiva da Selma. Selma sorri, de repente elas começam a ouvir barulho de música. E elas vão ver o que está acontecendo e chegam em frente à casa o Laerte fazendo uma serenata de amor para Zeneide para pedir para Zeneide voltar para casa. Zeneide manda o Laerte parar com aquele barulho. E o Laerte questiona Zeneide, perguntando o que ela está fazendo na casa da Selma, já que elas estavam brigadas. E a Zeneide diz: agora o meu inimigo é você. E a Selma diz: e pare de incomodar a minha irmã. E elas entram na casa e o Laerte fica triste porque não conseguiu convencer a Zeneide a voltar para casa. E a Selma e a Zeneide dão risada juntas, enquanto a Nair fica as observando. De repente, Zeneide olha para Selma e diz: me perdoe, minha irmã. Me desculpe por não ter sido uma boa irmã e me desculpe por ter roubado seus desenhos. E a Selma perdoa Zeneide e as duas se abraçam. Já na casa da Junho, o Boares está lá com a Gil e a Gil está examinando o Bruno. E a Junho e o Boares estão um do lado do outro e a Junho diz: eu não estou acreditando que você fez isso, Boares. E o Boares diz: fiz o quê? Boares diz: eu não fiz nada de errado, não estou entendendo. E a Junho diz: sei. Mas me diga, por que você está aqui, hein? E com a Gil está querendo me proteger do Bruno, é isso? E o Boares diz: o Bruno está doente, nós viemos visitar ele, a Gil é enfermeira. Junho diz: agora você está indo em festas com a Gil, o que aconteceu, hein? O Boares diz: a gente só veio visitar o doente, apenas isso. Enquanto a Gil está ali examinando a pressão do Bruno, o Bruno olha e diz: eu tenho medo de você. Gil diz: é bom que tenha. Gil olha para o Boares e para a Junho e diz que o Bruno está com a pressão alta e febril. E a Junho vai ver se ele está quente mesmo e nota que ele está um pouco quente. E o Boares diz: ele vai sobreviver sim, e fica incomodado de ver a Junho ao lado do Bruno e vai ver a temperatura dele e diz: ele está ótimo, vai ficar bem. Nisso, a Gil diz que ele está com a pressão alta e seria bom água com limão. Junho vai pegar água com limão e o Boares vê a correntinha da Junho em cima da mesa. E vai atrás da Junho. Junho não consegue espremer o limão e o Boares ajuda. Enquanto o Bruno olha para Gil e diz: qual é a sua? Gil diz: sei lá, e qual é a sua? Bruno responde: sei lá também. E pergunta se a Gil está interessada no Boares. E a Gil diz: e você, está interessado? E o Bruno diz: no Boares não, né? E a Gil diz: na Junho. Bruno diz: e você? Gil diz: não é da sua conta. Bruno responde a mesma coisa. Já na cozinha, a Junho diz para o Boares admitir logo que ele está com ciúmes dela. Boares sorri, nega estar com ciúmes da Junho e a Junho diz: é melhor você começar a demonstrar os seus sentimentos, mas eu acho que até lá vou ter que ter paciência. A Junho começa a bocejar e o Boares diz: então não dormiu ontem? Junho diz: não, é que um amigo meu se meteu em encrenca e eu passei a noite toda na delegacia, mas acho que não valeu a pena, não é? Junho vai levar a água com limão pro Bruno. Enquanto isso, o Claude, a Melissa, a Bianca, Helder estão todos lá fazendo um jogo de verdade ou consequência. E na hora da Melissa, a Bianca pergunta para a Melissa se ela está apaixonada por alguém da ilha. E a Melissa diz que sim, mas diz que é o Bernardo. E o Bernardo concorda com ela. E a Bianca fica toda feliz, abraça o Bernardo e a Melissa. Na casa da Junho, o Bruno está lá reclamando porque não tem canudo na casa da Junho. E a Gil está lá fazendo compressa na testa dele, diz: toma logo isso, e fica batendo com o pano na testa dele. E o Bruno diz: a sua mão é muito pesada, enfermeira. Enquanto a Gil nota que o Boares e a Junho ficam se olhando apaixonados o tempo todo, diz: é melhor irmos para casa. Boares: vamos deixar ele descansar.
E o Boaris diz: melhor não, melhor não. A Junho está muito cansada. É melhor o Bruno ir lá para casa, claro, eu que bati nele, é um jeito de pedir desculpas. E o Bruno diz: não, Junho, o que você acha? E a Junho fica sorrindo, enquanto o Boris arrasta o Bruno para casa dele. Chegando na casa do Boris joga o Bruno num quarto e diz: você vai ficar aqui até amanhã. Eu não quero ouvir um pio, entendeu? E amanhã você vai sair dessa ilha, e tranca o Bruno dentro do quarto. Já na casa da Bianca, o Bernardo, todo sem graça, vai se despedir da Melissa, abraça e vai embora. E a Bianca, toda feliz, diz: ai, gente, que bom. Eu vou confessar algo. Eu estava pensando que estava rolando algo entre vocês dois. E o Helder fica olhando para a Melissa. E a Bianca abraça os dois e diz que bom, que foi tudo mal entendido. Mas agora a Melissa, o Helder vai te levar para casa porque está muito tarde. Bianca fica aliviada, acreditando, né, que a Melissa está interessada pelo Bernardo e não pelo Helder. Já o Claude e o Kaique estão andando na rua e o Claude está carregando a mala dele, o Kaique está carregando as coisas do Claude e o Claude disse que não estava gostando de onde estava ficando. E o Kaique, como está cansado, insiste o Claude para ficar na casa dele, já que a casa dele é naquela rua. E o Claude diz: tá bom, mas só por hoje que eu estou cansado. E assim que o Claude entra na casa do Kaique, ele se encanta e diz que é uma casa linda e que ele vai ficar lá sim, que ele paga até um aluguel para o Kaique. Enquanto o Helder está levando a Melissa, eles estão andando na rua e o Helder diz que ninguém acreditou na historinha, que a Melissa está interessada pelo Bernardo. E a Melissa diz: acredite no que quiser, tá? E por que você contou aquela historinha lá sobre a janela? E por que só agora? E o Helder diz: porque me deu vontade. E a Melissa diz: então tá. E saiba que eu e o Bernardo estamos muito bem juntos, sim. E sai, deixando o Helder super irritado. Enquanto isso, o Boaris bate na porta da casa da Junho. Junho abre a porta e diz o que aconteceu. E o Boaris diz: e você não foi dormir? E a Junho diz: eu vi as luzes acesas, pensei que você e o Bruno estavam se matando. E o Boaris diz: não se preocupe, a gente não vai brigar. E ele entra na casa da Junho e a Junho diz: e você está fazendo o que aqui? Boaris diz: é que as luzes estavam acesas. E a Junho diz: por quê? Por que você bateu nele? Me diga. E o Boaris diz: não, não vou falar. E a Junho diz: o que ele falou para você? Entenda, o Bruno era apenas um amigo da Bianca. Nós saímos algumas vezes, mas não foi nada sério. Eu nem penso nele. Não teve significado nenhum. Por favor, deixe isso para lá, esqueça isso. Com certeza, se ele te falou alguma coisa, nem é verdade. E o Boaris sorri para Junho. Junho diz: então, me coloca para dormir. E o Boaris cobre a Junho. E a Junho diz: eu pensei em você a noite toda. Boaris faz carinho na Junho e diz: eu pensei em você. Junho pega no sono e o Boaris coloca a correntinha que ele comprou para ela no pescoço dela. Enquanto isso, Bruno pula pela janela do quarto e o Bruno começa a revirar as coisas ali na sala do Boris. Nisso, Boris chega e diz: se você quiser saber algo sobre mim, pergunta na minha cara. Agora vá dormir, que amanhã você vai embora bem cedo. No dia seguinte, Junho acorda feliz da vida ao ver que o Boaris colocou nela a correntinha que ele havia comprado para ela. Enquanto na casa do Boaris, Aline e o Boaris estão tomando café, e a Aline diz: você está bem? Boaris diz: sim, vovó, já falei que eu não vou voltar a ser o velho Boaris. Não se preocupe, tá? A Aline diz: que bom, estava preocupada nisso. O Bruno chega cumprimentando a Aline, a chamando de vó, beija a mão dela. E o Boris diz: foi nele que eu bati. Mas ele já está de saída e sai empurrando o Bruno porta fora. E na frente da porta, o Boris diz: preste atenção. Você vai embora dessa ilha e nunca mais vai ligar para Junho. E o Bruno diz: olha, ele cuida bem da Junho. O Boris pega ele pelo colarinho e diz: você fique longe da Junho. Bem na hora, Junho chega
E o Boaris sorri ao ver a Junho usando o colar que ele colocou nela. Junho fica segurando o colar, mostrando que está usando. E nisso o Bruno diz que já vai embora. E a Junho diz: já passou da hora. E ele convida a Junho para tomar café da manhã. E Junho aceita e diz: me espere na frente de casa. E o Bruno olha para o Boaris e diz: você já tomou o café que eu vi, não adianta querer vir junto. O Bruno vai se afastando e o Boris diz: eu não acredito que você vai tomar café da manhã com esse idiota. E a Junho diz: eu vou aceitar as minhas contas com ele, ninguém fica falando mal de mim. E sai impune. Eu só vou falar umas verdades para ele, entendeu? E o Boris diz: então tá bom. E a Junho mostra o colar e diz: e esse colar? Foi o que você comprou, né? Boaris diz: sim, a Junho e jogou fora. Boaris diz: ficou lindo em você. Junho diz: hoje ninguém me incomoda. Junho deixa claro para o Boaris que está muito feliz porque ele colocou o colar nela. Enquanto isso, a Melissa chega na casa do Kaique e fica chocada e diz: eu não acredito que você mora aqui, é tudo muito lindo. E o Kaique diz: por que todo mundo se surpreende quando eu mostro a minha casa? Nisso, a Melissa vai no jardim falar com o Claude. O Bernardo está lá e o Bernardo diz que ele já sabe de tudo. E a Melissa diz: como assim? E o Claude diz: para de ser boba. Estamos entre amigos. E o Kaique diz: eu sempre desconfiei que você gostava do Helder. Vocês formam um lindo casal, o casal número 1 da ilha. E o Claude diz: agora vamos bolar um plano para você conquistar o Helder. Enquanto isso, a Junho está andando ao lado do Bruno. Junho está furiosa e o Bruno diz: você está irritada? E a Junho diz: claro que sim. Por que você ficou falando de mim, hein? O que você falou sobre mim? Pro Boaris. E o Bruno diz: tá bom, passei dos limites. Eu só queria deixar ele irritado, saber se ele gostava mesmo de você. E a Junho diz: chega, nunca mais eu quero ouvir você falar de mim. Fica inventando coisas sobre mim. Vai embora, eu não quero mais você perto de mim e nem perto do Boaris, entendeu? E o Bruno diz: tá bom, me desculpe. E fica fazendo piadinhas. E a Junho diz: realmente você não é normal. Vai embora logo. Junho se afasta. E o Bruno fica falando sozinho, um tchau seco assim, e fica sorrindo. Oi, gente, o que vocês acharam, hein, gente? Do Boaris com muitos ciúmes da Junho. Arrastou o Bruno para casa dele, mandou ele ir para bem longe da Junho. Gostou? Escreva nos comentários e beijos!